meus amigos, vocês estão bem? Vamos falar sobre os nossos pensamentos? Existem duas linhas de pensamentos. Mas antes disso, aquela ajudinha que o Will precisa e só você pode dar. Se você está assistindo esse vídeo no feed do Instagram, vem aqui no IGTV, porque ele é bem curtinho e muito interessante e vai conseguir ver ele por completo. 5 passos rapidinhos aqui no Instagram. Passa a seguir esse perfil, dá um coraçãozinho, faz um comentário, compartilha com as pessoas e clica na bandeirinha. Se você está assistindo no YouTube, 5 passos rápidos também. O primeiro deles, se inscreve no canal, dá um sininho, dá um like, deixe seu comentário e compartilha com as pessoas. Assim, o YouTube e o Instagram vão entregar o material que eu faço para você como um dos primeiros a poder ver. Mas falando dos pensamentos, existem duas formas de pensarmos. Um é o pensamento dialético. O pensamento dialético é o lógico, é o racional. É o que, ao aprendermos algo, nós formalizamos na nossa mente. Porque ele faz com que um pensamento se torne gráfico em imagem ou na grafia da própria escrita. Então a forma de educação, ela é dialética, nós raciocinamos sobre ela. Mas existe uma outra forma de se pensar que é a antidialética. A forma antidialética, ela é o contrário da lógica, ela é completamente emocional. Para ela existir, ela destrói um pensamento e aí cria outro. Ela destrói o pensamento e aí cria outro. E os nossos pensamentos, eles nunca param desde que nascemos até morrermos. Tanto os pensamentos dialéticos como os antidialéticos. Dessa maneira, mesmo quando nós estamos dormindo no mais profundo dos nossos sonos, nós sonhamos. É por isso que nós sonhamos. Porque a nossa mente nunca deixa de ter pensamentos. É aí que nós paramos para observar uma criança. Quando ela entra na escola, ela faz muita ou pouca pergunta? Muitas ou poucas perguntas? Ela faz muitas perguntas. Por que ela faz muitas perguntas? Porque o pensamento dela ainda não é lógico. Ela pensa de forma antidialética. Por isso que ela quer saber, ela quer entender tudo. Ela regala o olho grandemente e questiona. Desde por que a cor do céu é azul, por que borboleta voa, por que tudo. E quando você termina de explicar, ela tem mais um porquê. Porque ela quer saber, está envolvido com as emoções dela. O pensamento antidialético. Mas conforme os anos vão passando e ela vai sendo alfabetizada, vai para a escola, vai para a universidade, as perguntas aumentam ou diminuem? As perguntas diminuem. E elas deveriam aumentar. Na realidade, a forma de educação deveria estabelecer um debate das ideias, uma contribuição das ideias. Mas a forma de educação vai fazendo com que nós criemos um padrão em nós para pensar da forma dialética, só da forma lógica, da forma que o professor diz, da forma que o livro diz. E aí a expansividade das nossas ideias passa a ser restrita, passa a ser limitada, impedida. É aí que nós precisamos aprender quando nós vamos usar o pensamento dialético, que é o lógico, o racional, e quando nós vamos usar o antidialético, que está envolvido as emoções e não a lógica. Como assim, Will? Como que eu posso aprender isso? Note as pessoas que são ansiosas, as pessoas que são preocupadas com o futuro. Elas estão preocupadas com situações que nem sequer aconteceram, que talvez nunca venham a ocorrer, e principalmente com aquela carga emocional que ela está colocando. Às vezes aquilo nunca vai ocorrer. Então ela está pensando de que forma aí? De forma lógica, dialética? Ou de forma ilógica, antidialética? É aqui que ela pensa. De forma antidialética. Porque não aconteceu, nem sabemos se aquilo vai acontecer e naquela intensidade. É nesse momento que conseguir controlar os pensamentos e parar para pensar e colocar nessa hora o pensamento dialético em prática, vai ser de benefício para quem tem ansiedade, para quem tem muita preocupação. Porque ela vai parar para pensar e vai ver, puxa, será que as coisas vão acontecer dessa forma? Será que vai ser exatamente assim? Será que isso sequer vai acontecer? E quando ela para pensar assim e coloca nesse momento pensamento dialético,
ela consegue aquietar os pensamentos antidialéticos e ela faz bem para si mesmo. Quando nós aprendemos a usar essa máquina maravilhosa, tudo à nossa volta melhora. Aprende a usar os seus pensamentos e usa para o seu bem. Você merece isso. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês e desejo um grande abraço do Will.